Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Espero que estejam todos bem, espero que estejam a gostar dos meus vídeos. Eu agora ando a postar mais vídeos que o normal, aliás, o normal antes era eu postar bastantes vídeos. Mas, infelizmente, tive de dar uma pausa, porque surgiram vários assuntos, etc. Pronto, surgiu muitas questões. E tive de dar uma pausa um pouco, mas agora estou a regressar ao canal e estou com tudo, pode-se considerar que estou com tudo a regressar. E já tinha saudades, de facto, de postar vídeos, de falar aqui para o YouTube, de falar para a câmara. Já tinha saudades, porque é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, de facto, é gravar conteúdo, mas, acima de tudo, falar para a câmara. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer, por isso, pronto, é isso. Este vídeo é sobre as diferenças que existem entre a universidade e o secundário. Já agora não se esqueçam de subscrever o canal, não sei se já tinha dito, mas não se esqueçam que eu tenho sempre vídeos muito interessantes, não é ser convencida, mas é a realidade. Tenho vídeos muito interessantes, geralmente sobre diversos temas, tenho muitos também sobre estudos, o que é de uma grande utilidade, tenho alguns sobre o regresso às aulas. E este ano, se tudo correr bem, irei fazer um sobre os exames para ajudar as pessoas a tirar melhores notas nos exames finais, principalmente no exame final de português. Por isso, não se esqueçam de subscrever, de interagir com os vídeos. É sempre uma grande ajuda quando vocês subscrevem, quando vocês interagem com os vídeos, é sempre uma grande ajuda. Já agora verem os vídeos todos e verem, pronto, verem aquilo que vos é útil, que no meu canal é muito diversificado, tem muitas coisas, é um canal muito diversificado. Se me perguntarem o tipo de conteúdo que eu faço, eu não sei bem, porque eu faço de tudo um pouco, o meu canal é de tudo um pouco mesmo. Por isso, é isso. Mas como eu estava a dizer, neste vídeo irei falar as diferenças, as principais diferenças que existem entre o secundário e a universidade. De facto, existem muitas diferenças, mas também existem algumas semelhanças. Há algumas diferenças que são muito diferentes mesmo. E algumas semelhanças, que algumas são semelhantes, super semelhantes, ou seja, é igual, mas algumas são parecidas. Por isso vamos agora, ponto por ponto, vou-vos ponto por ponto, dizer quais é que são essas diferenças e quais é que são essas semelhanças. Então vamos lá. Uma das principais diferenças do secundário e universidade é os apontamentos. Em termos de apontamentos, tanto no secundário como na universidade, convém sempre tirar apontamentos às matérias, convém sempre tirar apontamentos àquilo que os professores estão a dizer, convém sempre saber para sabermos a matéria que estamos, para estarmos a par da matéria. É sempre útil tirar apontamentos, sem dúvida. Porém, uma das principais diferenças do secundário e universidade é os apontamentos. Enquanto que no secundário as pessoas geralmente tiram apontamentos em suporte de papel, ou seja, escrevem no caderno aquilo que os professores estão a dizer, escrevem no caderno aquilo que os professores passam no quadro, etc. Na universidade as pessoas geralmente tiram apontamentos em suporte digital, através de computadores portáteis, sobretudo. É muito comum ver-se na universidade quase tudo a levar os computadores e a escrever lá os apontamentos. Eu, por isso, a pessoa do time que ainda escreve em papel. Vocês, se não tiverem computador para levar para a universidade, não há problema nenhum, porque existem muitas pessoas, como eu, por exemplo, que escrevem em papel. Os apontamentos escrevem nos cadernos. Depois também é um caso de pensar se querem um caderno para todas as cadeiras, que às vezes compensa, porque às vezes numas escreve-se mais, noutras menos, e pronto, é isso. Mas, ou se querem um caderno por cadeira. Eu, por exemplo, eu tenho um caderno por cadeira, mas reaproveito os cadernos, porque nunca concluo o caderno todo, por isso reaproveito do semestre anterior os cadernos. Outra grande diferença que existe entre o secundário e a faculdade e a universidade é que no secundário, eu estou a falar por experiência, né? As turmas são um pouco mais pequenas, pelo menos a minha era muito mais pequena, e na universidade as turmas são maiores, ou seja, existem pessoas que nós nem vamos conhecer na turma, ou seja, vamos conhecer só de vista, e pessoas que não vamos falar assim muito porque não conhecemos, existem outras pessoas que nem vamos saber o nome sequer, porque frequentemente nós iremos ver nas aulas. Enquanto no secundário nós iremos conhecer todas as pessoas, iremos saber o nome de todas as pessoas e iremos socializar em parte com todas as pessoas. Na universidade não funciona bem assim, existem muitas pessoas que nós iremos conviver e socializar, sim, mas existem muitas pessoas com quem nós nunca iremos socializar nem conviver.
A grande diferença é que, por um lado, esta situação é positiva, na universidade haver mais pessoas, porque vai ajudar uma pessoa a estabelecer mais conexões sociais, a ter mais contactos, a conhecer mais pessoas, mas por outro, para quem tem dificuldades de se integrar é um bocado mais difícil, porque são mais pessoas, de facto. Existem mais pessoas. Mas uma pessoa consegue se adaptar perfeitamente. Para a integração, se vocês não forem à praxe, não há problema, porque uma pessoa consegue se integrar perfeitamente, sair à praxe. Uma pessoa tem a ideia, quando está no secundário, tem aquela ideia que quando chegar à universidade tem de ir à praxe para se conseguir integrar. De facto, isso é só uma ideia mesmo, porque eu conheço muitas pessoas na universidade que não foram à praxe, eu também não fui, por acaso não fui, e integraram-se perfeitamente na universidade, ou seja, isto também se calhar depende das faculdades, não sei, mas na minha universidade, por exemplo, as pessoas integraram-se perfeitamente, eu também me integrei perfeitamente, ou seja, ninguém é obrigado a ir à praxe, caso não queira, se não quiser, ninguém é obrigado a ir à praxe. Ou seja, ninguém é obrigado a ir à praxe, caso não queira, porque, de facto, nem toda a gente vai, não é obrigatório, ninguém obriga ninguém a ir, só vai quem quer, e as pessoas para se integrarem não precisam de ir à praxe. Existem pessoas que foram à praxe e não estão integradas sequer, existem pessoas que não foram e se integraram bem, e existem outras que não foram e se integraram mais ou menos. Por exemplo, eu integrei-me, pode-se considerar mais ou menos, não sou super popular, mas também não sou antissocial, ou seja, dou-me com algumas pessoas, com outras não me dou, o normal, pronto, como toda a gente. Se eu tivesse ido à praxe, teria sido se calhar exatamente o mesmo, por isso, o que eu quero dizer com isto é que quando se está no secundário se tem aquela ideia que se tem obrigatoriamente que se chegar à universidade de ir à praxe, de ir a todos os eventos sociais, de ir a todos os eventos académicos, para se conseguir ser bem sucedido nos estudos, na vida académica, na socialização da universidade. Não. Tu estás no secundário, estás a ver este vídeo, tu não és obrigada, assim que chegares à faculdade, assim que chegares à universidade, não és obrigada ou não és obrigada, whatever, não és obrigada a ir a nenhum desses eventos, caso não queres. Vai à praxe, só se quiseres, e vai aos eventos académicos, só se quiseres, não és obrigado, nem obrigada a isso. Uma das diferenças entre a universidade e o secundário é que quando no secundário a avaliação é contínua, como é que eu ia te explicar? Na universidade também é contínua, mas vamos lá ver. No secundário, quando andava no secundário, havia primeiro, segundo e terceiro período. Vou-me regular por isso. É que hoje em dia por semestre, mas por semestre não sei como é que funciona. Mas no meu tempo no secundário, a avaliação, por exemplo, uma pessoa tinha uma nota que não gostou tanto daquela nota no primeiro período, então no segundo período tentava melhorar e no terceiro período ainda mais. Geralmente o primeiro e o segundo período era o que contava mais. Depois o terceiro era já mais relaxamento, mas também contava. Uma pessoa podia dar assim uma última investida. Na universidade, se uma pessoa tirar, por exemplo, um 10 e não gostar tanto daquele 10 porque queria, por exemplo, um 20, não vai ter a oportunidade de melhorar no segundo semestre, porque cada semestre existem cadeiras diferentes umas das outras, que geralmente não estão muito relacionadas. Às vezes estão num ponto ou outro relacionadas, mas não estão assim relacionadas nada de mais. Ou seja, não dá para melhorar uma cadeira que se fez no primeiro semestre no segundo semestre. Se tirou 10, o 10 já está lá, não dá para tirar mais que aquele 10. Enquanto que no secundário dá para fazer isso, até porque depois existe média dos 3 anos. Por exemplo, se uma pessoa tirou um 10 no 10º, depois pode melhorar no 11º e tirar um 15, por exemplo, estou a fazer só contas aleatórias. E até no 12º, por exemplo, um 16. Mas na universidade não funciona assim. O que se fez no primeiro ano não dá para melhorar no segundo e o que se fez no segundo não dá para melhorar no terceiro. Não dá para melhorar aquilo que se fez anteriormente. Aquilo que se fez já está feito. Outra grande diferença que existe também entre a universidade e o secundário é que quando no secundário, se uma pessoa errar num teste, no próximo pode compensar. Na universidade geralmente só existe uma frequência e se uma pessoa quiser compensar é com um trabalho, porque geralmente as cadeiras já é uma frequência e um trabalho. É raro aquelas cadeiras que é mais do que uma frequência. Até agora só calhei com uma cadeira que houve mais do que uma frequência, mas é muito raro. Por isso, se uma pessoa errar num teste, pronto, se tirar uma nota menos boa, por exemplo, se tirar um 10, suponhamos só, já fica com o 10, a não ser que compense super no trabalho, fica com aquele 10 já. Não dá para melhorar no próximo teste de modo a tirar, por exemplo, um 20, já fica ali a nota. E se uma pessoa tirar 10 no primeiro ano, numa cadeira, não dá para depois
tirar FINT nessa mesma cadeira no segundo ano, não dá. Por isso, é uma das principais diferenças. E no secundário, as avaliações geralmente são a meio, e na universidade, geralmente são no final do semestre. Na primeira parte do semestre, geralmente uma pessoa não faz avaliações, não faz trabalhos, é mais dar matéria e fazer algumas atividades práticas que já preparam os alunos para os trabalhos. Mas depois, mesmo avaliações, ou seja, frequências e trabalhos, entrega de trabalhos, é geralmente no final do semestre. Claro que existem cadeiras que vai haver apresentações ao longo do semestre, vai haver alguns trabalhos. Agora mesmo, aqueles trabalhos que contam super para a avaliação, que quase toda a nota é devido àqueles trabalhos e aquelas frequências que são super mega importantes, é geralmente no final dos semestres. Outra das diferenças que existe entre a universidade e o secundário é que no secundário as presenças são todas obrigatórias e caso uma pessoa não consiga ir por algum motivo tem de justificar a falta. Enquanto que na universidade existem cadeiras que a presença é obrigatória, sim, convém sempre ir, só que não marcam assim faltas, só que convém sempre ir para uma pessoa estar a par da matéria, porque se uma pessoa não for às aulas, depois isso vai-se refletir um pouco nas frequências ou nos trabalhos, por isso convém sempre uma pessoa ir, a não ser que seja por motivos de saúde ou assim. Eu, por exemplo, faltei a algumas aulas na faculdade, mas foi por motivos de saúde. Por isso, pronto, nesses casos é diferente. Mas ao contrário do secundário, para justificar é um pouco mais fácil na universidade do que no secundário. No secundário é um pouco mais difícil. Estou a falar pelo menos tanto da experiência que tive no secundário como da experiência que estou a ter na faculdade. É um pouco mais difícil de justificar no secundário do que na universidade. Por isso, a universidade, há aqui uma melhoria para se dizer na parte da justificação das faltas. Mas aconselho a irem sempre a todas as aulas, porque muitas coisas, tudo bem que vem tudo, geralmente os apontamentos dos professores disponibilizam e tudo mais, mas existem coisas que eles dizem, às vezes não, sempre, que são de facto muito úteis e para uma pessoa conseguir fazer tanto os testes, como ou seja, as frequências, como os trabalhos, e como numa vida futura, que nós nos cursos que estamos na universidade já a preparar para uma vida futura, por isso convém sempre ter aquela assiduidade, pontualidade, até porque existem muitas cadeiras que contabilizam, apesar da presença não ser assim obrigatória, no sentido de prejudicar os alunos caso não vão, é obrigatória no sentido que os alunos que vão são beneficiados, têm sempre uns pontos extra na avaliação devido ao facto de terem ido, o que é perfeitamente justo. Em termos de cantinas, bares, etc., existe a grande diferença que, enquanto que no secundário só existe existe fora da escola, às vezes outros sítios para comer e tudo, mas lá dentro existe geralmente só um refeitório, só um bar. Na universidade existem vários sítios lá dentro da universidade onde se pode comer, existem várias cantinas, para se dizer, existem vários sítios onde uma pessoa pode comer. Eu acho que também tem a ver com o facto, eu estou-me a regular principalmente pela minha universidade, né? Mas acho que tem a ver com o facto de como são mais alunos, pronto, existem mais sítios para comerem, o que é perfeito porque existem mais sítios para uma pessoa ir caso queira. Eu, por exemplo, eu nunca como lá, mas também no secundário eu nunca comia lá. Eu levo sempre comer de casa, tanto no secundário como na universidade. Ou seja, quando eu estava no secundário levava comida de casa e agora na universidade faço o mesmo. Mas existem muitos sítios na universidade onde uma pessoa pode comer, não é preciso estar sempre a comer no mesmo sítio. E isto vai se revelar útil em várias questões. Como, por exemplo, pronto, as filas, etc. É mais diversificado, porque existem sítios que vão mais pessoas, outros sítios que não vão tantas pessoas, e isso acaba por ser benéfico para todos os estudantes. O facto de haver muitos sítios onde os estudantes podem comer. Uma das grandes diferenças também do secundário e a universidade é que no secundário se vê também livros históricos, livros de histórias, livros romances, etc. Ou seja, livros de ficção, melhor dizendo. Enquanto que na universidade, quase todos os livros que lá existem, se não são todos, acho que são todos, são científicos, são ligados aos cursos. Até está lá mesmo na biblioteca, pelo menos estou a falar da minha universidade, mas esqueci que funciona nas outras universidades também. Em cada estante, para se dizer, é de um curso. Ou seja, se uma pessoa quiser, por exemplo, arquitetura,
existe uma estante que tem só livros de arquitetura. Uma pessoa pode ir lá buscar os livros que quiser requisitar. Em termos de requisição, o sistema é tal e qual, ou seja, tem-se uma semana para ler, etc. Agora, em termos de livros de ficção, na universidade não se encontra livros de ficção, enquanto no secundário existem muitos livros de ficção. E, em contrapartida, no secundário encontra-se muitos poucos livros científicos, enquanto na universidade se encontra muitos livros científicos. Existem livros para todos os cursos, existem livros que se pode requisitar, existem outros que são só de leitura lá, e existe, de facto, muitos livros para todos os gostos, mas em termos de cursos, com o objetivo de ajudar os alunos, pronto. Ou seja, as bibliotecas das universidades são focadas em ajudar os alunos relativamente aos cursos em que eles estão. Uma das grandes diferenças entre o secundário e a universidade é que, quando no secundário os livros são todos em suporte físico e uma pessoa tem de comprar livros, o que por um lado é bom ser em suporte físico porque dá para sublinhar, dá para ler, dá a tudo, mas também se gasta muito dinheiro a comprar os livros. Na universidade é tudo em suporte digital, uma pessoa não precisa de comprar o que está em suporte digital porque já veio disponibilizado gratuitamente e uma pessoa pode sublinhar tudo digitalmente. Quem gosta de coisas em papel, que por exemplo é o meu caso, pode sempre imprimir e às vezes até sai mais barato imprimir. Às vezes depende da papelaria onde se vai. Na papelaria onde eu vou, por exemplo, é super acessível imprimir e pode-se imprimir e depois sublinhar com o marcador ou assim. Ou então, se uma pessoa não quiser imprimir, que já me aconteceu também, achei que não valia a pena imprimir porque estava-me a tratar bem com aquele em suporte digital, não deu para ir logo à papelaria imprimir, porque eu não tenho impressora em casa. Então não deu para ir logo à papelaria imprimir, então comecei a estudar por aquilo digitalmente, comecei a estudar pelos documentos de modo digital. Mas, onde é que eu ia? Como eu estava a dizer, desculpem, perdi-me. Comecei logo a estudar por eles em suporte digital, então depois achei que não valia a pena imprimir, porque pronto, já estavam metade sublinhados em suporte digital. Então, está perfeitamente para estudar, continuei a estudar por eles em suporte digital, já que tinha começado, pronto, é como aquele ditado, começa-se, acaba-se, né? Por isso, consegui perfeitamente tirar boas notas no meu estudo, devido ao meu estudo, em suporte digital, ou seja, a grande diferença é que, enquanto que no secundário é em papel, e por um lado é perfeito para quem gosta de suporte de papel, e é pagar, na universidade os documentos são gratuitos e é em suporte digital. Outra grande diferença entre o secundário e a universidade é que no secundário existem lugares marcados, enquanto que na universidade os lugares não estão marcados. Uma pessoa pode-se agora sentar à frente do quadro e na aula seguinte sentar-se ao fundo da sala. Não existe problema nenhum. Até depois do intervalo uma pessoa pode mudar de lugar. Podemos sentar numa aula com umas pessoas e a meio da aula mudarmos e irmos para o pé de outras pessoas. A meio da aula, ou seja, depois do intervalo, né? Não convém quando os professores estão a dar a matéria fazer isso. Ou seja, existe uma maior liberdade de uma pessoa se sentar onde se quiser. Enquanto que no secundário já temos aqueles lugares marcados, caso queremos mudar de lugar temos de pedir aos professores. Mas tanto num lugar como no outro nunca tive razões de queixa. Eu gostava muito do lugar que tinha no secundário, gostava muito da planificação como estava a sala, estava perfeita para mim. E agora na universidade, bem, gosto muito do facto de ter a liberdade de mudar de um sítio para o outro, ir para os lugares que quero. Eu opto sempre pelos lugares da frente, porque pronto, estou ali mais ao pé do quadro, vejo melhor o quadro. Mas, e às vezes apetece-me. E sendo também, pronto, a meio ou assim lá ao fundo é que é muito raro, mas às vezes também já aconteceu. Ou seja, uma pessoa senta-se onde quiser, o que é perfeito. Alguns conselhos para quem vai para a universidade. Não se estressem, porque vai tudo correr bem. É o primeiro conselho que eu dou. Principalmente sou uma pessoa muito estressada, então quando fui para a universidade estava muito estressada, logo a ser negativa, mas sejam sempre positivos que vai tudo correr bem. Outro conselho é, não precisam de fazer o que a maioria faz, por exemplo, ir a praxe, tudo, não precisam de fazer isso para se integrar, conseguem se integrar perfeitamente se não forem em praxe, se não forem a nada desses eventos, não são obrigados a ir, caso não queiram. Façam sempre, estudem sempre a matéria, sei que no final dos semestres, as frequências, os trabalhos, mas comecem a fazer sempre tudo antes, comecem sempre a fazer os trabalhos, principalmente se estiverem a trabalhar individualmente, comecem sempre a fazer os trabalhos com antecedência, logo do início comecem já a fazer aos poucos, para depois não estarem à pressa a fazer, porque depois vai-se acumular tudo e vai ser entregar trabalhos, ao mesmo tempo que tens de estudar para as frequências.
Por isso comecem logo a fazer desde o início, aos poucos e poucos, comecem logo a fazer os trabalhos, aos poucos e poucos comecem logo a estudar a matéria, à medida que os professores vão dando a matéria, vão fazendo apontamentos, vão fazendo resumos, para não se acumular tudo. É um dos conselhos que eu dou e de facto acho que este conselho é dos mais importantes, é não deixem acumular, porque é fácil se uma pessoa não deixar acumular, mas depois se uma pessoa acumular tudo e for uma data de cadeiras ao mesmo tempo a fazer frequências, a entregar trabalhos, a fazer apresentações, etc., torna-se um pouco mais complicado. Por isso, não deixem nunca acumular, façam sempre tudo com antecedência. Não só na universidade, mas como também na vida, sejam vocês próprios. Nunca mudem para sejam vocês próprios, tenham a vossa própria personalidade, não imitem todos, eu percebo, não imitem ninguém, pronto, isto nem é bem na faculdade, é mais sobre a vida, não imitem as outras pessoas, porque cada um é como é. Esclareçam sempre as vossas dúvidas, porque depois se acumula, os professores geralmente costumam ser muito acessíveis a esclarecer as dúvidas. Mas pronto, há aquela questão depois que acumular as dúvidas vocês próprios perdem-se no meio das dúvidas, por isso esclareçam sempre as dúvidas à medida que a matéria vai sendo dada, que os trabalhos vão sendo feitos, esclareçam sempre com antecedência, até porque depois surgem sempre mais dúvidas e mais dúvidas. Por isso tentem sempre esclarecer com antecedência e não guardem para a última. As apresentações também não guardem para a última, que pronto, vocês não são os únicos que querem apresentar. Existem muitas pessoas a quererem apresentar, por isso tentem sempre apresentar sempre que puderem. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que o vídeo vos tenha sido útil. Vemo-nos no próximo vídeo e já agora não se esqueça de subscrever o canal e de ativar as notificações do canal para poderem ver o próximo vídeo. Beijinhos! Espero que tenham gostado do vídeo, espero que o vídeo vos tenha sido útil. Vemo-nos no próximo vídeo e já agora não se esqueça de subscrever o canal e de ativar as notificações do canal para poderem ver o próximo vídeo. Beijinhos!